Amém, meus irmãos? Livro de Neemias. Eu quero pegar com os irmãos uma palavra, que é a palavra que o Senhor nos deu para o nosso projeto de vida para 2018, reconstruindo os muros, e que possamos hoje meditar mais um pouco em cima dessa palavra. No capítulo 2 de Neemias, capítulo 2, vamos estar aqui no versículo 17, Neemias 2, 17, vamos ler também o 18, acharam aí Neemias? Amém? Na bênção. Acompanhe comigo, aí na sua Bíblia. Então eu lhes disse, 16. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse, bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas ao fogo. Vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhes declarei como a mão do nosso Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles, levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Amém? Podem sentar. Nós temos uma promessa do Senhor, uma palavra do Senhor, está no nosso projeto de vida para esse ano de 2018, reedificar os muros. Quando nós falamos em reedificar os muros, nós estamos falando da proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? E nós vemos claramente aqui que tem, nessa questão de reedificar os muros, tem uma parte que é nossa e tem aquela parte que é do Senhor. Então, reedificar o muro, o Deus vai estar fazendo. Mas assim como Neemias chamou a atenção do povo, eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. Confia no Senhor. Veja a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado e fala assim, veja a mão de Deus na sua vida, meu irmão. Eu tenho certeza, só pelo fato de você estar aqui hoje, eu tenho certeza do agir da mão de Deus na sua vida, meu irmão. Na minha vida e na nossa vida. Amém? Então, quando nós falamos de muros, nós falamos de proteção, nós estamos falando do agir do Senhor. E é promessa de Deus e realmente Ele vai estar cuidando de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Quando nós falamos de Jerusalém, nós estamos falando da igreja. Em teologia, nós temos uma coisa que nós chamamos de lei da dupla referência, ou lei das várias referências. O que quer dizer isso? Eu vou explicar para vocês. Deus usa da sua palavra, e a palavra dele é viva e eficaz. Então nós entendemos que quando Deus fala alguma coisa, ou falou algo, mesmo na antiga aliança, para alguém lá naquele período, naquele tempo, às vezes ele estava falando de algo temporal, para aqueles naquele momento, mas a palavra de Deus, ela é eterna, porque o nosso Deus é eterno, amém? Então essa palavra, ela também reflete hoje nas nossas vidas, porque a palavra de Deus é assim. Vou pegar um exemplo aqui rapidinho para nós entendermos. Quando o Senhor falou através de um profeta, a respeito, por exemplo, da queda de Lúcifer, do anjo caído, veio e ele usou uma palavra fazendo menção a um reino daquela época. E aqui nós vemos a questão da dupla referência, nós vemos nitidamente, porque ele diz, ele começa a falar citando um reino, mas nós entendemos que ele estava mostrando a questão espiritual. Porque quando mais para frente ele fala, estava comigo, como querubim da guarda, e estava comigo, junto comigo, é claro que ele não estava falando do rei, de um reino terrestre, daquela época, daquele momento. Amém, meus irmãos? Assim também, para nós começarmos a entender o agir de Deus nas nossas vidas, e deixarmos realmente a proteção do Senhor sobre nós, e nós vamos entender algo mais que Deus tem. Nós vamos entender, eu quero que vocês entendam primeiro com relação a Jerusalém. Jerusalém é a igreja do Senhor.
Amém, meus irmãos? Vamos rapidinho, hoje é dia de estudo, nós vamos folhear um pouquinho, pegar algumas referências para nós entendermos. Vai comigo no livro de Gálatas, volta lá atrás, só para nós entendermos esse princípio de Deus. Gálatas, no capítulo 4 do livro de Gálatas, no versículo 22, a partir do versículo 22, para a gente realmente entender aquilo que Deus fala. Quando Neemias falou de reconstruir os muros, ele estava falando, claro, obviamente, dos muros físicos lá de Jerusalém. Mas para nós, na lei da dupla referência, nós entendemos a proteção. Os muros em Jerusalém era para proteção, para não deixar o opróbrio. Estava falando, a cidade de Jerusalém está no opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha pública, meu irmão. E nós precisamos entender que hoje Deus quer estabelecer uma proteção sobre nós como igreja. A Jerusalém hoje somos nós, igreja. Então aqui em Gálatas capítulo 4, nós vemos Paulo falando à igreja dos Gálatas, que é para nós também, para podermos entender. Presta atenção a partir do versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve filhos de uma escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Amém? Ele começa a falar, um nasceu pela carne, outro nasceu pela promessa de Deus. Ele fazendo comparação, obviamente, àquilo que Abraão fez com relação à escrava e com relação à sua esposa, e a promessa de Deus, que não quis aguardar o tempo de Deus. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são duas alianças. Olha aqui o Espírito falando à igreja. Pois essas mulheres são duas alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Outra Agar é Sinai. Ora, essa Agar é Sinai, um monte na Arábia, que na palavra, naquele tempo era Arábia, para nós hoje, tá certo? Esse Monte Sinai está aonde? Onde está o Monte Sinai hoje, gente? No Egito. Amém? Pertence ao Egito. Vamos lá, continuando. Que corresponde a Jerusalém atual, porque é a escrava com filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é da livre, a qual é mãe de todos nós. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama. Tu que não está de parto, porque os filhos abandonados são mais do que as que têm marido. Amém? Então aqui ele está mostrando essa questão da lei da dupla referência. Aqui nós vemos o Espírito Santo falando com a igreja e fala conosco, para a gente começar a entender a questão, se eu vou falar de muro, se eu vou falar de proteção, pegando a palavra de Neemias, nós temos que entender o princípio de Deus para as nossas vidas como igreja. Amém, meus irmãos? Uma é pela carne. Um povo, quando fala de Jerusalém, da aliança ali no natural, outro pela promessa de Deus. E nós fomos feitos filhos de Abraão pela promessa de Deus, através do sacrifício de Jesus. Você crê nisso? Uma outra palavra, rapidinho, livro de Hebreus. Agora vamos comigo, no livro de Hebreus, um pouco mais para frente, para a gente entender mais um princípio. Hebreus capítulo 12. Para a gente entender a promessa e a palavra de Deus para as nossas vidas. Hebreus capítulo 12. Vamos pegar aqui, versículo 22 e 23. Agora o escritor aos Hebreus, ali ele Paulo estava falando aos gentios. Agora o escritor dos Hebreus fala com o próprio povo da aliança, o povo que conhecia a palavra, a promessa. Capítulo 12, versículos 22 e 23. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos, inscrito nos céus, tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém, meus irmãos? Aqui novamente, o escritor aos Hebreus, trazendo a questão desta lei, da dupla referência da palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que na antiga aliança, quando fala de Jerusalém, quando está falando daquele povo, está falando de um povo natural. Para nós hoje, somos nós, igreja do Senhor. Amém? Bom, partindo desse princípio, eu quero que a gente comece
a entender o que Deus tem para nós. Assim como Neemias esteve lá orando e pediu ao rei para que fosse até lá ajudar aquele povo, porque a cidade estava colocada ao opróbrio, estava sendo escandalizada. A cidade do Deus vivo, o local da aliança, da promessa de Deus, o local da adoração, estava agora sendo colocado em opróbrio. As muralhas caíram, estava tudo aberto. E ele entende o princípio de Deus e vai lá para restabelecer os muros. E o povo entendeu esse princípio, e eu quero que você entenda. Fala assim comigo: a proteção do Senhor está sobre nós. Igreja. Amém, meus irmãos? Essa igreja foi meio fraca. Fala assim: igreja. Ah, agora melhorou. A proteção do Senhor está sobre nós, igreja. E o Senhor está, como falou com Neemias, falando conosco: eu vou com um braço forte. Então pode ficar tranquilo que o nosso Deus, Ele está agindo em nosso favor, com relação a levantar os muros e a proteção. E eu quero que a gente venha mudar a nossa visão. Eu quero que eu, você e todos nós comecemos agora. Nós ainda estamos terminando o ano de 2017, que Deus deu para nós, para olharmos com os olhos de Deus. Essa foi a palavra para esse ano, amém? E já vamos entrar, já vamos começar a fazer um link e entrar em 2018 crendo na restauração e na proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Nunca se ouviu falar em tantos problemas e tantos opróbrios, tanta vergonha dentro da igreja do Senhor como ultimamente. Nunca, meu irmão. As coisas estão escancaradas. E eu vou ser bem sincero com vocês. Não adianta nós ficarmos falando do governo, de tudo que está acontecendo, essas vergonhas que estão acontecendo no nosso governo, pegando aqui o exemplo do Brasil, porque infelizmente, a nossa igreja, e quando eu falo igreja, estou falando povo de Deus, não estou falando denominação, amém, meus irmãos? Todos nós, estamos sendo colocados no opróbrio, na vergonha, porque os muros estão caídos, porque as coisas estão destruídas, porque nós deixamos destruir, porque não é Deus, é simplesmente a palavra do Senhor. Eu quero dizer o seguinte, para a gente só relembrar, vamos fazer aqui, voltar e entender o contexto histórico de Israel, o povo de Deus. Quando Deus levou e tirou Israel do Egito, entrou no Egito uma família, saiu do Egito uma nação, amém, meus irmãos? Saíram com o braço forte do Senhor, debaixo da promessa, da glória de Deus. E eu quero dizer o seguinte, enquanto eles caminhavam no deserto, antes de chegar em Canaã, a terra da promessa, que realmente manava leite e mel, eles passaram pelo mar, viram a rocha brotar água, receberam o maná de maneira sobrenatural, tiveram água no deserto, as suas sandálias não se desgastaram, ou seja, houve muito manifestar da glória de Deus com aquele povo. Mas o mesmo Deus que tirou, Ele através da boca dos profetas, falando também com Moisés, seu servo, Ele alertou e falou lá em Deuteronômio, capítulo 18, nós vemos Ele falando e alertando, olha, abra os olhos do meu povo, porque eu conheço, e sei o que vai acontecer daqui para frente. E Ele alertou, porque Ele sabia, que depois do apogeu, da glória, do agir sobrenatural do Senhor, da mão do Senhor, viriam gerações que iriam esquecer. E eu quero dizer o seguinte, agora fazendo uma analogia com a nossa igreja. E quando eu falo nossa igreja, eu estou falando a nossa denominação. Estou falando a igreja do Senhor. Atos 2, o sobrenatural do Senhor, o agir do Senhor, o poder agindo, o sobrenatural do Senhor. Ali, começo da igreja, nascimento. Nunca se ouviu falar de tanto poder e tanto agir. A igreja, o evangelho, a boa nova sendo pregada. E da mesma maneira, toda aquela glória, o Senhor falou pela boca dos profetas, pela boca dos apóstolos e profetas de Deus. Também da mesma maneira, abram os olhos, tomem cuidado. Porque virá tempos em que será colocado o opróbrio, a vergonha,
da mesma maneira fomos avisados. Amém, meus irmãos? Mas, para nós entendermos a questão do princípio de Deus, a proteção do Senhor como nós, em nós, nas nossas vidas, em mim, você, todos nós e todos aqueles que levam o seu nome, eu quero dizer para você, o nosso Deus é Deus de aliança. Amém, meus irmãos? Fala assim, o meu Deus é Deus de aliança. O nosso Deus é Deus de aliança, é Deus que age, é Deus que faz. E sempre haverá um remanescente. Amém, meus irmãos? Repete comigo, sempre haverá remanescente. Eu quero que você tome posse disso, para nós ir juntando essas peças todas e essas promessas de Deus para a nossa vida. Hoje, estão muito aí falando, metendo a boca, com relação à igreja do Senhor. Tem muitos desertando, largando, saindo, fugindo. Tem muitos aí largando a igreja, deixando de congregar. Como o Senhor mesmo alertou, que nos últimos dias, muitos deixariam de congregar e estar junto com a palavra viva do Senhor. Porque estão vendo e olhando o opróbrio, estão vendo os problemas, estão sendo intimidados pelo inimigo, porque a proteção do Senhor não está realmente sobre a igreja e com a igreja. Mas nós vamos entender esse princípio de Deus. Quando Elias fugiu desesperado e entrou na caverna, chorando, choramingando, como tem muitos aí chorando. Ai, só eu sobrei. Ai, só nós estamos certos. Ai, porque o negócio está feio. Ai, porque a igreja do Senhor está assim. Ai, porque a igreja do Senhor está cozida. Ai, porque a igreja do Senhor... Meus irmãos, da mesma maneira Deus fala conosco como falou com Elias. Fora vocês, ainda tem 7.000 como aqui de Franca, que não se dobraram a Baal. Sempre há remanescente. Amém, meus irmãos? Eu quero que você entenda isso, para não cairmos na armadilha do inimigo, para não cairmos na intimidação do inimigo. E tem muita gente olhando para o problema e esquecendo que nós temos ao nosso lado o Deus que é maior do que qualquer problema. Que nós temos ao nosso lado um Deus que é o Deus de Neemias, que chegou para aquele povo. Eu quero falar para vocês com a mão forte, o braço forte do Deus que está conosco. E eu quero dizer para você, igreja, estamos com problemas? Estamos com problemas. Está tendo problema, a igreja está tendo problema. Mas é tempo de levantar os muros e entendermos os princípios de Deus para a nossa vida. É tempo de entendermos que há remanescentes. É tempo de entendermos que Deus continua tendo, agindo e fazendo. E sempre vai fazer. E a palavra dele é uma só. Por quê? No livro de Efésios, vai comigo, Efésios capítulo 5, rapidinho. Para a gente entender esse princípio de Deus. Por que nós temos que fazer, pastor? Por que Deus age? Porque Deus é Deus e palavra. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, ele faz comparação ao noivo e à noiva. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o nosso Deus, ele sempre vai agir em nosso favor. Sempre haverá remanescente. Assim como ele sempre cuidou de Israel como nação, cuidou de Jerusalém como local de adoração. Com tudo que vem acontecendo aí no natural, que vocês estão vendo nos jornais, estão vendo aí nos noticiários, ele continuará a cuidar de nós como igreja. Amém, meus irmãos? Por quê? Efésios capítulo 5, pega comigo aí, vamos pegar a partir do versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ele começa a fazer uma comparação, um paralelo, entre o matrimônio e Cristo e a igreja. Vocês sabem muito bem disso. E é por isso também que o diabo, quero só fazer um pequeno link aqui, uma observação, não é a palavra de hoje, mas para você começar a entender. Por isso que o diabo também tenta destruir muito a questão do matrimônio, a questão de casamento, a questão de realidade viva e verdadeira dentro dos padrões que ele tem. Por quê? Porque ele sabe que se destruir isso no natural, também começa a afetar e intimidar no espiritual. Por que isso? Para nós entendermos o que é o matrimônio, aquilo que é Cristo e a igreja. Versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sempre haverá remanescente. E a palavra de Deus vai continuar agindo como sempre agiu e agirá nas nossas vidas. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32.
Por quê? Pela palavra. Continuando. A fim de apresentá-la, versículo 27, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, meu irmão? Por mais que as coisas estejam acontecendo assim ou assado, sabemos que há a palavra de Deus e existe realmente bocas de profetas, homens e mulheres de Deus, que falaram a respeito de tudo aquilo que aconteceria. Nós sabemos muito bem, meu irmão, que a igreja começou gloriosa, mas eu quero fazer aqui hoje menção à palavra de Ageu para as nossas vidas. O primeiro tempo foi glorioso, mas a glória do segundo tempo será muito maior. E nós sabemos que essa glória do segundo tempo é a igreja que estará em pé, viva, aqui na terra, com a vinda do Senhor. Então esses princípios nós precisamos entender. Esses princípios precisam estar conosco, para entendermos a questão de levantarmos os muros, para entendermos a questão de realmente nos fortalecermos. Pare de ficar olhando tanto a intimidação do inimigo, e comece a olhar ao Deus que nós servimos. Ai, por que está acontecendo isso? Ai, por que está acontecendo aquilo? Ai, porque você viu o que aconteceu no Face? Ai, porque você viu que estão falando não sei o quê? Meu irmão, estão falando, vão falar. É profético, é palavra de Deus. Que a igreja iria realmente entrar aí com muitos problemas, como nós já estamos enxergando e sentindo. Mas eu quero dizer, eu espero que eu e você, todos nós que estejamos aqui, venhamos a ser o remanescente fiel. Amém? Aproveita, cutuca o seu irmão e fala assim, vamos ver se você fica remanescente fiel, meu irmão. Pode falar sério com ele, vamos ver se você fica, meu filho, como remanescente fiel. Porque sempre haverá remanescente fiel. Sempre haverá. Porque o nosso Deus é Deus de aliança. Ele fez aliança e a aliança dele não quebra. Sabemos de tudo isso que foi dito pela boca dos profetas. Mas sabemos que temos um Deus fiel para aqueles que são fiéis a Ele. Amém? Agora falando novamente a questão de muro, de proteção. Eu quero pegar um ponto que é muito importante para nós. A questão do muro, proteção. Deus já nos deu a garantia. Amém? Deus já nos deu a garantia. É palavra dele, é promessa dele. E nós vamos entrar nesse próximo ano. E a partir de agora já estaremos orando, colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Vamos também fazer a nossa parte. Porque assim como foi restaurado os muros, e aqueles homens fizeram a parte dele, e a mão forte do Senhor estava com eles, Deus vai nos proteger. Agora levantou o muro. Quando a gente levanta o muro, proteção, fazendo analogia a Jerusalém daquele tempo, tem algo a mais em cima disso. Não adianta simplesmente o muro, se não houver algo importante sobre o muro. E é esse ponto que eu quero estar meditando com vocês. Vai comigo no livro de Isaías, volta um pouquinho. Vamos lá no livro de Isaías. O Senhor me chamou a atenção nessa tarde. Isaías capítulo 62. Uma palavra do Senhor para nós, já que Ele falou e garante a proteção. E não adianta nós ficarmos batendo no peito, a proteção do Senhor está sobre... sim, a proteção do Senhor, amém, louvado seja Deus, a proteção, o braço forte dele. E nós como igreja vamos realmente restabelecer a proteção e os muros do Senhor sobre nossas vidas como igreja, como corpo de Cristo. Só que no muro tinha mais uma peça muito importante. Isaías capítulo 62, versículo 6. Achou aí? 62, versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias. Jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vós os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que restabeleça Jerusalém e ponha por louvor sobre a terra. Amém, meus irmãos? Sobre os muros havia os atalaias. Algumas traduções, guardas. Algumas traduções aí, talvez nas mãos de vocês, vigias. Pode chamar de vigias, pode chamar de guardas,
pode chamar de atalaias. Mas eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Nós precisamos entender esse princípio de Deus para as nossas vidas, para que a obra venha a ser completa. Nós vamos, e o Senhor estará nos capacitando, pelo Teu Espírito Santo, a nos proteger. Proteger a nós, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Amém, meus irmãos? Nós não vamos estar olhando aquilo que o inimigo tentando nos intimidar, mas nós vamos permanecer firmes e fiéis na promessa do Senhor, assim como Neemias fez com aquele povo, levando-os a fazer e agir, e nós vamos fazer a nossa parte. Porém, em cima do muro deve haver o atalaia, o vigia, o guarda. O atalaia, para que você possa entender, era aquele que ficava no muro. No muro sempre fazia algumas torres em certos pontos. Em Jerusalém existe até hoje o remanescente das muralhas, dos muros lá. E ainda tem algumas torres. E ali ficava o vigia, o atalaia. Qual a função do vigia? Qual a função do atalaia? Qual a função do guarda? Avisar, tocar a trombeta. Qual a função do guarda? Fazer com que realmente fiquem atentos, principalmente ao inimigo. Amém, meus irmãos? A função do atalaia é a função do vigia. E essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Não adianta, o Senhor me incomodou essa tarde. Não é simplesmente levantar a proteção e nós ficarmos batendo no peito, Deus me protege. Amém, Ele vai proteger a palavra dEle. Porém, nós devemos ficar atentos. Por quê? Porque a qualquer sinal, qualquer coisa, nós temos que ficar atentos para que realmente fechemos os portões, fechemos tudo aquilo que possa ser brecha na nossa vida. Venhamos a fechar, proteger, para que realmente a proteção do Senhor venha a ser eficaz sobre a nossa vida. E olha só, vamos novamente, volta comigo o versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vós, os que invocais ao Senhor, não descansais. Duas coisas importantes aqui, como atalaias, como vigia. Dois princípios de Deus para as nossas vidas, que eu quero que você entenda, e nós vamos hoje começar a digerir isso para as nossas vidas. A proteção do Senhor já é garantida sobre as nossas vidas. O Espírito Santo do Senhor estará conosco para nos proteger e cuidar. Amém, meus irmãos? É promessa e palavra do Senhor. Porém, Ele diz, pus atalaias, e Ele espera que os atalaias realmente façam. E Ele espera de nós que venhamos a ser atalaias. E atalaias tem duas coisas que não pode falhar. Ele tem que dar o sinal, amém, meus irmãos? E não pode dormir. Pode ser que alguém esteja me olhando agora e fale, pastor, eu já estou no caminho certo da atalaia. Rapaz, pastor, eu estou numa insônia esses dias. Eu não estou falando de sono físico. Eu estou falando de sono espiritual. O atalaia não pode dormir, meu irmão. Quem já serviu o exército, quem fez o tiro de guerra aqui em Franca? Amém. Está ali, não está o tiro de guerra? Tem a guaritinha lá em cima, não tem? E o que acontecia quando o sargento pegava, o camarada punha o fuzil ali e punha o boné em cima do fuzil, para dizer que estava lá na guarita e ia tirar um ronco, de repente, né, a gente conhece as histórias. O sargento levantava de madrugada para fazer uma vistoria. E ele estava dormindo. E o que o Senhor espera de nós é isso. Clamem de dia e de noite. Fala, meu irmão. Declare. Peça, clamar é pedir. Eu quero dizer o seguinte, quando o atalaia abria os lábios, quando ele tocava a trombeta, tocava o chofar, tinha um toque especial para o ataque, preparando todo o exército. Eu quero dizer para você, igreja, o nosso Deus é o Deus dos exércitos. E Ele põe, é Ele quem vai guerrear a nossa guerra, é promessa dEle. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Porém, Ele aguarda e espera de nós como atalaias. Ele espera que a gente venha falar, clamar, pedir.
E é esse princípio que não podemos esquecer, porque o Senhor nos incomodou. Não adianta proteção, porque se nós tivermos simplesmente um muro e não tivermos os atalaias, a cidade poderá ser sitiada, e uma cidade sitiada, mais cedo ou mais tarde, ela cairá. Uma cidade protegida, uma Jerusalém protegida, uma igreja protegida, ela precisa ser também atalaia. E o que o Senhor espera de nós é isso. Não basta os muros, não basta a proteção. O Senhor está falando conosco: olha, eu espero que vocês clamem de dia e de noite. Ou seja, não pare, não descanse. É essa a diferença que fará na igreja do Senhor desses últimos dias. Todo restabelecimento, se você pegar a história de Israel, pegar o Antigo Testamento, todo restabelecimento que Deus fez, foi depois... parou ali. Foi depois de grande clamor. Você crê nisso? Todo restabelecimento do povo, todo restabelecimento das promessas de Deus, foi depois de grande clamor. Rapidinho, para você ver aí na palavra. Volta comigo. No livro de Êxodo, vamos lá no comecinho, vamos ver alguns princípios de Deus, o agir do Senhor. Êxodo capítulo 3. No capítulo 3 de Êxodo, vamos pegar aqui a partir do versículo 7. Êxodo capítulo 13, versículo 7. Aqui nós vemos o Senhor falando diretamente com Moisés. Depois de vários problemas que ele teve. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, que é uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então nós vemos aqui uma resposta de Deus. Nós vemos aqui o agir do Senhor. Você quer o agir do Senhor na sua vida, meu irmão? Não basta nós falarmos que temos a proteção. Amém, temos a proteção. Mas o Senhor quer agir nas nossas vidas. E o Senhor age. Restauração, como nós vimos aqui nessa palavra do profeta Isaías. A restauração do Senhor vem quando nós clamamos. E chegou a hora, já está passado da hora, da igreja do Senhor clamar dia e noite. Realmente pedir e clamar, para que mude a história, para que as coisas realmente sejam transformadas. Quer ver mais uma palavra? Livro de Juízes, um pouquinho mais para frente. Só para a gente entender os princípios de Deus na nossa vida. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 18. Aqui de novo uma palavra do Senhor dita pelo profeta para os juízes de Israel. Aqui no capítulo, versículo 18. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias desse juiz, pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Amém? Quando nós vemos a história de Israel, dos juízes, dos reis, nós vemos dente de serra, aqueles que clamavam, aqueles que pediam, aqueles que viam que realmente as coisas estavam acontecendo e clamavam ao Senhor, Deus vinha e agia. Fala assim: há restauração, há transformação, quando o povo clama. Amém, meus irmãos? Quer ver só mais uma passagemzinha rapidinho? Vai um pouquinho mais para frente. Aqui, vamos pegar em Joel. Conhecida essa palavra? Profeta Joel, capítulo 2. Uma palavra poderosa do Senhor, que muitas vezes nós falamos, declaramos. Joel, capítulo 2. Aqui no versículo 28, presta atenção, olha só que interessante. Muitos gostam, e eu gosto também, é uma promessa de Deus. E aqui nós vemos novamente a lei de Deus sendo aplicada. A questão da palavra viva e eficaz.
Eu creio que você já deve ter ouvido até pregações em cima de Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até os vossos servos sobre as servas daqueles dias derramarei do meu espírito. Amém, meus irmãos? A promessa, eu creio que nem Joel, obviamente, nem Joel tinha noção do que Deus estava falando com ele. Mas presta atenção dos detalhes da palavra. O comecinho, depois do quê? Volta um pouquinho no capítulo 2. No capítulo 2, depois você lê em casa todo o capítulo, mas vamos pegar a partir do versículo 12. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Depois do quê? Nós achamos bonito de falar do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Nós achamos bonito falar, mas depois do que Deus vai fazer desse jeito? Depois que realmente o povo chegar, se humilhar, clamar, pedir, reconhecer que depende de Deus. E isso é ser atalaia na proteção do Senhor. O Senhor está falando conosco hoje, igreja. Não basta batermos no peito e declararmos a proteção do Senhor. A proteção do Senhor está sobre nós, pois as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas o Senhor está guardando da sua igreja o clamor. Deus, agora deu uma recarregada aqui. Deus está esperando de nós o clamor. Você tem problema? Clame ao Senhor. Você está passando por dificuldade? Clame ao Senhor. A igreja está passando por problemas? Clame ao Senhor. Porque quem vai resolver os problemas, quem vai agir na minha vida, na sua vida, com seus problemas, com os meus, com o nosso, é o... E tem muita gente achando que é eu, você ou nós. Para dessa prepotência ignorante. Quem age, quem faz é o Senhor. Todas as mudanças e transformações em toda a história de Israel aconteceu depois de grande clamor. E o que o Senhor espera de nós, igreja? E eu quero dizer para vocês, nós vamos entrar em 2018 em nome de Jesus, rasgando como atalaias. Nós vamos parar de ficar fofocando em celular e realmente clamar ao Senhor. Se você clamasse a Deus, o tempo em que você fica perdendo ali, mandando mensaginha, isso e aquilo, para, meu irmão. Ai, eu tenho que mandar para esse, achando que também está fazendo grande coisa. Ai, puxa vida, olha o que está acontecendo com tal igreja, olha o que fizeram com tal pastor, olha o que aconteceu com esse missionário, olha o que aconteceu. Deus está falando, todo mundo está olhando, e daí? Quem está clamando a mim? Clama a mim e eu responderei. E é por isso que o Senhor falou pelo profeta Isaías e fala conosco nessa noite. Vou restaurar. Vou transformar. Quando houver atalaias sobre os muros. A proteção do Senhor está conosco. É promessa. Faremos a nossa parte. Mas nós vamos clamar ao Senhor. Você crê nisso? Inclusive, quero dizer uma coisa. Livro de Atos, rapidinho. Ai, porque Jesus tem que voltar. Ai, porque o Senhor precisa voltar. O negócio está feio. A coisa está pegando fogo. O circo está de perna para o ar. Realmente. Mas eu quero dizer para vocês, livro de Atos, capítulo 3. Olha só que interessante. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Fala assim, atalaias sobre os muros é que Deus espera. Amém, meus irmãos? Chega de ficar murmurando. Chega de ficar reclamando. Lembre-se de uma coisa. Os muros caíram de uma cidade
porque ficaram só olhando. Essa cidade chamava Jericó. Muros caem se não houver atalaias. Amém, meus irmãos? Não é para ficar de assistente. O Senhor não está levantando muros ao redor da igreja para que a igreja fique de assistente. O Senhor está levantando o muro para que a vergonha da igreja realmente não venha para fora dela. Mas nós vamos clamar ao Senhor, porque quem vai agir, quem vai curar, quem vai transformar, quem vai fazer o sobrenatural é... E olha só que interessante, a volta de Jesus também está linkada nisso. Livro de Atos, capítulo 3, vamos pegar a partir do versículo 19. Amém, meus irmãos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Aqui ele está falando o seguinte, obviamente, livro de Atos, Jesus, para pagar o preço, para a salvação, para declarar a graça sobre as nossas vidas, já tinha vindo. Então, obviamente, que está falando a respeito da segunda vinda. Amém, meus irmãos? Está claro para você? Amém? Vamos continuar. Versículo 21. E convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos profetas e de todos os seus santos profetas desde o princípio. Jesus está lá. E uma das coisas que está segurando a segunda vinda de Jesus, é a restauração da igreja. Porque como eu li aqui, meu irmão, ele vem pegar uma igreja santa, adornada, bonita, restaurada. Amém, meus irmãos? Nós já lemos isso. Você crê nisso? Ele não vem buscar uma igreja, uma noiva desleixada. Eu tenho plena certeza disso. Vamos pegar um exemplo. Aqui, no nosso cotidiano. Você já viu noiva feia, meu irmão? Hã? Seja bem sincero comigo, já viu noiva feia? Não, mas mesmo feia. Muito menos relaxada, arrumada. Meu filho, pode ser aquela mulher mais feia do mundo. Sempre tem um que vai gostar. Louvado seja Deus. E a hora que ela se arruma para o casamento, meu filho, eu não sei o que acontece naqueles bastidores. Puxa daqui, pinta ali, arruma de lá, põe vestido não sei que jeito, né? Eu imagino que na hora de fechar aqueles botão do vestido de noiva, põe a perna, puxa. Grampeia, amarra, faz e isso e aquilo, mas a hora que ela entra, é bonita. É verdade, não é? Olha, não tem defeito. Por quê? Porque ela foi restaurada, meu filho. E fazem cada restauração. Se é manca naquela hora, não manca mais. Se pisa torto naquela hora, não pisa mais torto. Enfim, é restauração. E é isso, meu irmão. O Senhor virá. E uma das coisas que está segurando o Senhor é a restauração da igreja. E sempre que fala de restauração, guarda aí no seu coração, meu irmão. Restauração só vem depois do clamor. Fala assim, restauração só vem depois do clamor. E quando nós estamos falando de clamor, entenda-se aí sermos atalaias. Clamar ao Senhor. Não basta ficar aí dando de dedo, chorando, choramingando. Meu irmão, o que Deus espera, e nós vamos entrar no ano de 2018 fazendo isso, clamando de dia e de noite. Nós vamos pedir, nós vamos clamar, porque quem faz é o Senhor. Amém, meu irmão? E Deus faz. Ele fez com Ezequias, que tinha já um decreto de morte. E depois que ele virou para a parede e clamou, o profeta não tinha nem saído dali do pátio do palácio. Deus já falou, volta lá. Mais um tempinho para ele.
Clamor é restaurado, meu irmão. Clamor é restaurado. Agora presta atenção, vamos ler de novo aqui. Olha, o Senhor Jesus, olha só, está aqui nessa palavra. Ele está lá no céu, junto com o Pai. E o Pai está falando que Ele está lá aguardando. Aguardando o quê? Versículo 28. Convém que o céu o contenha até os tempos da... O que tem na sua Bíblia, meu irmão? Vamos de novo, me ajuda. E convém que os céus o tenha até o tempo da restauração. E restauração vem com atalaias. Restauração vem com clamor. E é isso que Deus espera de nós e quer de nós, e nós vamos fazer para o próximo ano. Amém, igreja? E nós vamos realmente nos posicionar. Nós vamos clamar, nós vamos pedir, porque é Deus quem faz. Quando os discípulos pediram para o Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. E olha que eles já tinham saído com Jesus várias vezes. Já tinham ido orar com o Senhor no monte várias vezes. Aí chegaram para ele e pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E ele começou a ensinar. E não quero dizer para vocês que aquilo que ele ensinou venha a ser vãs repetições, porque Deus abomina vãs repetições. E quando ele fala de clamor, nós não vamos ficar repetindo coisas. Mas ele fala algo, presta atenção. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no... Presta atenção nos detalhes, meu irmão. Ele está falando, clame, peça. No céu a vontade de Deus é perfeita e realizada, pois lá não tem nada que impede. Você crê nisso? Então presta atenção, meu irmão. O que é ser atalaia? Presta atenção no que Ele está aguardando de nós. A restauração, a mudança na minha vida, na sua vida, nas coisas todas. Deus é Deus e continuará sendo Deus e vai fazer e age. Amém? Faça a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então ele está falando o seguinte, peça, clame, para que a vontade dele, assim como é no céu, e não tem nada que impeça lá no céu, pois a vontade de Deus no céu não tem nada que bloqueie, não tem nada que impeça. Se nós clamarmos, a vontade dele como é lá no céu, vai ser aqui na... Posso ouvir um amém? Amém. E a outra parte, venha o teu reino, poder estabelecer. Venha o teu reino. Essa parte muitas vezes até é omitida nas vãs repetições. Venha o teu reino. Ele estabelece o reino, domínio, poder, agir, quando nós clamamos. Pastor, mas para que precisa orar, pastor? Por que eu preciso clamar? Pode ser que algum de vocês estejam pensando, às vezes não tem audácia de perguntar. E nem vamos fazer isso, né? Se Deus mandou, eu vou fazer. Mas eu quero só esclarecer. Por que eu preciso orar, pastor? Se Deus é poderoso. Por que eu preciso orar? Se Deus age. Por que eu preciso orar se Ele tem todo o poder? Por que eu preciso pedir para que Ele faça? Por que se eu não pedir Ele não faz? Porque Deus, Ele respeita tudo aquilo que foi estabelecido. O Salmo, eu repito sempre aqui, o Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor. A terra deu Ele aos filhos dos homens. Lá no livro de Gênesis ele falou para o homem, falou, dou a terra e autoridade sobre tudo e todas as coisas da terra. Deu para o homem. O homem pegou e sublocou essa autoridade ao diabo. E eu quero dizer uma coisa, pelo fato dele ter dado autoridade para o homem sobre a terra, não quer dizer que a terra não é de Deus, porque a palavra diz que a terra e tudo que existe, que há é do Senhor. Agora você vai entender, eu não vou entrar em detalhes, porque nós estamos com o nosso tempo aqui já avançado. Mas eu quero que você entenda quando ele falou a respeito da parábola do arrendamento. Ele arrendou a terra. E se você tem uma terra, vamos entender esse princípio. Se você tem uma fazenda, um sítio, uma coisa, e você arrenda, você está alugando, você está passando para outro. E enquanto houver o tratado, enquanto houver um testamento, uma negociação desse arrendamento, você é o dono, porém, quem está tomando conta daquela terra é aquele a quem você arrendou, o arrendatário. É a mesma coisa, fazendo um outro exemplo aqui.
Para você entender. Por isso que Deus espera que a gente, que estamos aqui, o homem como autoridade, clamar. Aí Deus fala, agora você está pedindo, eu vou, eu faço. É a mesma coisa se você tem uma casa, um imóvel. Aí você pega esse imóvel e aluga. Arrendar é alugar, amém, meus irmãos? Você pega e aluga esse imóvel. A partir do momento que você alugou, quem está pagando o aluguel está usando aquele imóvel. Você não pode pegar a chave. Vou aproveitar que ele está viajando, vou entrar lá, vou abrir a geladeira, vou tomar o suco que está lá. Você pode fazer isso? Não. De maneira alguma. Você é o dono do imóvel. Porém, esse imóvel está alugado. Esse imóvel está sob domínio de outro. E quando Deus fala, e o salmista entendeu, os céus são os céus do Senhor, e a terra deu ele aos filhos dos homens, ele está falando, olha, quando você clama, é por isso que eu, você, nós vamos orar, é por isso que nós devemos ser atalaias, é isso que o Senhor aguarda, além da proteção, é clamarmos ao Senhor. Quando tem clamor, há restauração, há mudança. Sempre haverá remanescente, pois Ele vai preparar uma igreja gloriosa para a sua vinda. Amém, meus irmãos? E esse é o princípio do Senhor. E o diabo sabe muito bem. E o homem deu esse direito para o diabo. Por isso que as coisas acontecem. Porque tanta coisa ruim que tem no mundo hoje, pastor. Porque Deus quis. Não, Deus não quis nada disso. Não planejou nada disso. Quem está fazendo é quem entrou por legalidade também. Rapidinho, Lucas capítulo 4, só para você entender, já estamos encerrando. Deixa eu pegar mais essa passagem aqui. Evangelho de Lucas, a tentação de Jesus. Você sabe que o Senhor sempre, Ele entende os princípios. Lucas capítulo 4. Olha só, versículo 6. Só para você entender esse princípio aí. Lucas capítulo 4. Achou aí, meu irmão? Amém? Leia comigo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória desses reinos, pois a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Uma das tentações de Jesus falou, o diabo falou para ele, se você me adorar, me prostrar, eu dou autoridade sobre todos esses reinos aqui da terra, porque para mim foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Aí você pode ler quantas vezes você quiser. Se fosse mentira, o Senhor ia falar, está repreendido, porque não é seu, é do homem. Jesus falou isso? Não. Ele falou, realmente está sob seu domínio, porque eu dei para o homem, e o homem pegou e entregou de bandeja para você. Através do que ele entregou? Pecado. Cutuca o seu irmão está ao seu lado e fala assim, vamos clamar, porque Deus vai responder. Você crê nisso, meu irmão? Para terminarmos, volta lá no livro de Isaías. Vamos lá no livro de Isaías, para a gente entender o princípio de Deus. A palavra que eu acabei de falar, Isaías 62. Isaías capítulo 62. Amém, meus irmãos? Ó Jerusalém, ó igreja, sobre os teus muros pus atalaias. Amém, meus irmãos? Eu estou fazendo aqui uma analogia, trazendo para a nossa realidade. Amém? Ó igreja, sobre os teus muros pus atalaias. Jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vós, os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estais em silêncio, até que Ele restabeleça a igreja. Fala assim, eu sou igreja. Você crê isso, meu irmão? Então nós vamos clamar dia e noite. Tá certo? É aquela palavra também, em que o Senhor fala, aquela palavra em que Ele está ali, fazendo uma analogia com aquela mulher, e a mulher, ela vem, aquela viúva, e fala com o juiz, e ele vai, e ele cede, e faz aquilo que deve ser feito. E o Senhor fala, não pare de clamar. Cutuca o seu irmão, fala, não para de clamar e pedir. Amém? E ser atalaia, meu irmão, é pedir diante da promessa de Deus. Ser atalaia é pedir
diante daquilo que Deus tem para nós. E nós vamos clamar sempre. Amém, meus irmãos? Nós vamos clamar dia e noite. Capítulo 18 de Lucas. Eu quero pegar essa parábola, para você entender, para nós entendermos. Já estamos encerrando. Capítulo 18. Amém? Versículo 7. Achou aí, meu irmão? É a parábola daquela viúva que clamava ao juiz. E aqui diz assim, vamos pegar do versículo 6. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Amém, meu irmão? Isso é ser atalaia. E nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos continuar clamando ao Senhor. Se você está achando que cansou, meu irmão, Deus vai restaurar as suas forças. Nós vamos clamar de dia e de noite. E depois eu quero estar, pessoal do louvor, pode subir. Eu quero estar, no início desse ano, nós vamos estar pondo em prática. E eu quero que você, a partir de agora, já entenda esse princípio do Senhor. Você vai clamar e Deus vai responder. Você precisa de uma restauração, de uma mudança. Clama, pede. Ai, tem que lembrar o Senhor. Nós não temos que lembrar o Senhor. Nós temos que lembrar a nós mesmos da promessa do Senhor. Nós vemos grandes mudanças que houve através de homens e mulheres de Deus na palavra. Lembra-te, Senhor, do que dissesse aos teus filhos. Ah, mas será que Deus tem amnésia? Será que Deus esquece da sua promessa? Não, Deus não esquece, meu irmão. Ele está falando isso para que ele lembre da promessa de Deus. E a promessa de Deus sobre as nossas vidas é viva e verdadeira. E nós vamos clamar como atalaias do Senhor. Não basta somente a proteção. Nós vamos clamar, nós vamos pedir. E o Senhor virá em nosso auxílio. Você crê? Fica em pé, em nome de Jesus.